novos professores, novas professoras que estão aí se formando, né? A gente passa pela faculdade de pedagogia e ninguém ensina pra gente como dar uma aula na prática. E hoje eu vim aqui falar sobre isso. Meu nome é Cleide, eu sou formada em pedagogia, pós-graduada em literatura, sou formada também em psicanálise, sou escritora e poeta. E hoje eu vim falar sobre como trabalhar na área da educação infantil, manter as crianças calmas, como preparar uma aula, né? E eu espero que isso seja útil para vocês. Quando a gente se forma, a gente faz estágio antes, a gente tem contato com a sala de aula, mas não é a mesma coisa que você ser a regente da sala. Quando você pega uma sala de aula, principalmente nos contextos atuais, que a gente tem muita criança com cadeirante, criança com TEA, criança com alguns transtornos, né? E misturado às outras crianças comuns, né? Então tem os neurodivergentes, os neurotípicos, neuroatípicos, tem de tudo. E nós temos que lidar e harmonizar essa sala de aula. A sala de aula, ela sempre vem acompanhada de muito barulho, principalmente entre crianças de 4 a 6 anos. Eu trabalho em São Paulo, na prefeitura. Na prefeitura a gente segue o currículo da cidade com as orientações, né? Quando a gente está na faculdade, a gente vê muita teoria, Vygotsky, Piaget, Vallon. A gente segue uma série de... A gente aprende uma série de teorias. E como é que vai funcionar isso na prática, né? Quando a gente pega uma sala de aula, a gente tem que ter o domínio dessa sala. A gente tem que tomar cuidado para as crianças não se machucarem, não brigarem entre si. A gente tem que tomar cuidado para a sala. Tudo bem, a sala vai ter barulho, tudo, mas a gente tem que ter uma bagunça organizada dentro da sala de aula. Então a gente tem que fazer sempre um planejamento no dia anterior de qual atividade que a gente deseja trabalhar com aquelas crianças no dia seguinte. Você não pode chegar na sala de aula e ficar pensando na hora que você chega, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? Porque no que você está pensando, você já perdeu a sala. Eles começam a pular, a sair do lugar, a se estapear, a gritar. A sala vai ficar totalmente desorganizada. Então eu sempre acolho as crianças, ou com brinquedo, ou com massinha, ou eu formo cantinhos aonde eu coloco, numa mesa. Num cantinho eu coloco livros, no outro cantinho eu coloco massinha, no outro cantinho eu coloco desenho, no outro cantinho eu coloco brinquedos. Quando eu comecei, eu tinha 35 alunos. Hoje, a gente tem 28 alunos. Então, quando vão os 28 alunos, quando a gente tem assim uma sala muito cheia, a gente pode montar as mesas com cantinho, com pintura numa mesa, livro na outra, massinha na outra, fazendo vários cantinhos, e as crianças podem se intercalar entre si, circular pela sala e escolher as atividades que elas querem fazer. Temos que fazer também exercício de escuta, sabe? Se as crianças estão gritando muito, estão muito agitadas, é muito legal brincar de o mestre mandou, elas vão fazer o quê? De repente começar a falar mão na cabeça, mão na cintura, mão na boca, mão na orelha. E daí a criança começa a prestar atenção no seu comando e automaticamente ela vai obedecendo os outros comandos também. É muito importante, na grande maioria das vezes, resolver todas as demandas com as crianças. Evitar de toda hora mandar um aluno para a diretoria. Unir o aluno. Não, a gente tem que fazer exercício de escuta. A gente tem que fazer muitas intervenções, dar vários tipos de atividades e não manter a criança muito tempo numa atividade só. Muito tempo deixa a criança entediada, ela fica ansiosa e começa a fazer várias coisas perigosas para ela mesma e para o outro. Então, exercício de escuta significa cantar músicas, parlendas, versinhos. Por exemplo, na escola que eu trabalho, tem um espaço que se chama Parque Imaginário, onde tem um compartimento mais alto, cheio de areias, com uma casinha de madeira, e um compartimento mais baixo de cimento, onde as crianças jogam bola. Então elas escolhem se elas querem ficar na areia ou no cimento.
Mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar a criança encher de areia na parte onde tem o cimento, porque ali tem os ralos, para não entupir os ralos com areia, né? Então, para ficar mais divertido para eles, eu falo assim: areia na areia, cimento no cimento. No mar tem a baleia, no mato um jumento. Daí, elas ficam dando risada desse versinho, mas elas procuram não levar areia para o cimento. Agora, se você ficar gritando, não joga areia, não, fulano, beltrano, não vai funcionar. Porque gritar é a pior coisa para você conseguir controlar uma sala. Sempre falando versinhos, né? Cantando músicas, batendo palma, conversando e colocando limite. Quando a criança está dando um piti, se jogando no chão, batendo, fazendo birra, você tem que chegar na criança e falar: você pensa que está onde? Você está na escola. Aqui nessa escola, as crianças não podem fazer isso. Aqui nós conversamos. Aqui a gente não faz isso. Então tem que colocar limite também nessas crianças, sabe? Saber a hora de chamar atenção e a hora de acolher e a hora de dar as atividades e como lidar com as situações para que elas não fiquem se machucando. Eu acho que você que está se formando agora pode, se quiser, entrar aqui no meu canal, pegar o meu e-mail e mandar um e-mail relatando a tua experiência, como é que foi para você. Não foi nada fácil para mim pegar uma sala de aula pela primeira vez. Mas hoje, depois de muitos anos de experiência, hoje olhando para trás, eu vejo que a pedagogia é uma praxis educativa da qual a gente vai sempre evoluindo, onde a gente sempre vai criando, onde a gente sempre vai dando um jeito de acalmar as crianças e fazer com que eles percebam os nossos comandos e sigam as nossas orientações. Bom, essa seria a dica de hoje. Eu vou trazer novas dicas de pedagogia para vocês e eu espero que vocês gostem. Eu sou muito elogiada pelos pais e esse ano agora, no segundo semestre, eu fui muito elogiada pela minha gestão, muito. E eu sou bastante querida pelas famílias, sabe? Eu gostaria de passar para vocês o que é que eu faço para conseguir alcançar isso. É importante para quem está começando agora. Eu gostaria, lá no passado, quando eu acabei de me formar, que tivesse alguém que me informasse as coisas que eu vou informar aqui nesse canal para poder ajudar. Porque eu gostaria de ter tido essa ajuda e não tive. Eu fui descobrindo muitas vezes sozinha ou com orientação de profissionais que tinham mais experiências do que eu. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa sorte e que vocês consigam seguir um caminho de luz aí para as nossas crianças. Um beijo para vocês, fiquem bem.